tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma TPC da Diretoria de Ensino, né? Hoje eu estou aqui na diretoria gravando, né? Normalmente a gente acaba usando outros espaços. Peço desculpa pela máscara, né? Pode ser que o áudio não fique tão bom, mas a gente está testando, né, novos formatos, novas possibilidades na nossa gravação e até na nossa TPC. E aí eu peço que vocês compartilhem com a gente caso tenha algum problema, né? A gente acredita que vai dar tudo certo. Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas discussões, né? No que a gente vem trazendo para vocês. É importante que a gente entenda que tem um percurso aí estabelecido, que a gente vem discutindo com vocês algumas coisas que já estão programadas, né, mas que também ajudam a gente a se organizar para o que está vindo, né? Então, semana passada a gente falou bastante das questões, semana passada não, né, retrasado, das questões socioemocionais, de como as habilidades socioemocionais ajudam a gente no entendimento de em quem a gente está trabalhando, né? Quem é esse estudante, como a gente aborda ele, como que a gente pode ajudar, mas principalmente também como que a gente alinha isso com o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro de sala de aula. Hoje a gente vai falar de avaliação, né? A gente tem aí colocado até o final do ano 2 possíveis grandes avaliações, né? Então a gente tem o SAEB, que é lá mais no finalzinho do ano, novembro, né, outubro, novembro, e a gente tem o SARESP, né? Então teremos 2 grandes avaliações externas e hoje a gente vai discutir como que isso se alinha com o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro de sala de aula lá na nossa escola, né? Então, para essa discussão, a gente organizou ela da seguinte forma: diferenciar o que são as avaliações externas, né, o SAEB e o SARESP. A gente vai também apresentar os objetivos e a importância do SAEB. A gente vai compreender o instrumento da taxonomia de Bloom como um facilitador desse trabalho no planejamento do processo ensino-aprendizagem. A gente já falou da taxonomia de Bloom num ATPC mais antigo nosso, e aí a gente vai revisitar o que é a taxonomia de Bloom, e a gente vai também, para finalizar, alinhar as habilidades da matriz de referência do SAEB com as habilidades essenciais que estão contidas no currículo paulista, né? Então, às vezes a gente fala, mas isso tudo está muito desconexo, vai fazer a prova e não tem nada do que eu trabalho. Então a gente vai entender como que as habilidades essenciais estão alinhadas com os descritores da matriz de referência do SAEB. Então, aqui hoje, comigo, estão a Edneide. Olá, Edneide. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. E a Nelise, que também vai falar um pouco sobre essas diferenças aí, o que é o SAEB, matriz de referência, né? Tudo bem, Nelise? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC. Espero que todos estejam bem. Obrigado, Nê. Para começar, a gente precisa entender o que é o SAEB, né? O SAEB, ele é um conjunto de avaliações. Então, a gente tinha a NEB, Prova Brasil, ANA, todas essas avaliações, elas fazem parte do SAEB. E elas têm a função de fazer um diagnóstico da educação básica no Brasil, né? O SAEB, portanto, é uma avaliação de nível federal, né? Todas as crianças, adolescentes que prestam o SAEB no Brasil fazem parte dessa amostragem, né? Diferentemente do que é o SARESP. O SARESP, ele tem um nível estadual, né? Então, a gente está discutindo aqui da aprendizagem dentro do estado de São Paulo. Então, o SARESP chama Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do estado de São Paulo, né? Então, o nível estadual vai medir o que está acontecendo nas políticas públicas da educação do nível estadual, né? Então, o SARESP ele é uma avaliação externa que tem uma finalidade de produzir um diagnóstico da situação de escolaridade básica paulista, né? Então, para entender como que os gestores vão monitorar as políticas públicas voltadas para a melhoria dessa qualidade educacional. Então, o SARESP e o SAEB são avaliações externas, no entanto, a gente pode utilizar, a gente deve utilizar esses instrumentos como um indicador do nosso trabalho dentro de sala de aula, dentro da nossa escola. Eles não estão distantes da realidade e nem das necessidades que eu apresento ali na minha sala de aula. Então, tudo que eu percebo no meu estudante, tudo que eu vejo no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vou conseguir alinhar com o que está sendo solicitado nessas provas, né? Porque a gente vai entender isso um pouco lá na frente, como que isso se alinha, tá? Quem aplica o SAEB? A aplicação do SAEB ela é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né? É o mesmo órgão que é responsável pelo Enem, né? Então, dentro do Ministério da Educação, a gente tem um órgão específico que cuida dessas avaliações, né? E no SARESP, a aplicação é feita pela própria secretaria, né? Então, como a gente tem essa necessidade de entender esse monitoramento da política pública, é a própria secretaria que monta o que é essa avaliação, tá? Então, o SAEB, quem vai realizar são os alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, né? E são as provas de língua portuguesa e matemática. Então, ela é uma amostragem, né? Então, a gente tem esses estudantes que vão fazer e nós temos a amostragem, que a amostragem são os alunos do 2º ano dos anos iniciais e alunos do 9º ano dos anos finais das ciências da natureza e ciências humanas, né? Então, a gente tem esses dois perfis, né? Mas aí, lembrando que todas as escolas de 5º ano e 9º ano fazem, e 3ª série do ensino médio. E aí a amostragem vão ser só algumas escolas, não são todas. Está programado para, eu tinha falado outubro, mas não, está programado para novembro e dezembro, né? Então começa a aplicação em 8 de novembro e termina a aplicação em 10 de dezembro, né? Bem diferente do que a gente já teve, né? Quem já presenciou o SAEB na escola sabe que normalmente é bem corrido assim, porque vem um pessoal externo para aplicar, e aí liga, marca, tem uma janela de 15 dias de aplicação, mas agora a gente está vendo que, por conta da pandemia, a gente tem um tempo maior para essa aplicação, tá? Mas a gente ainda não sabe como vai se dar, como que vai ser essa organização das salas para essas aplicações, tá bom? E o SARESP, quem faz a prova do SARESP são os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, que são as provas do SARESP, língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Ainda não temos uma data para o SARESP, tá? Então, assim que a gente tiver isso já colocado, a gente passa isso para as escolas, vocês vão acabar sabendo. Mas a gente já sabe que vai ter SARESP esse ano, já foi garantido, né? Então, a gente precisa entender que essas duas avaliações, elas acontecendo, elas não estão distantes do que eu faço na sala de aula, do que eu estou ensinando em sala de aula. A gente precisa entender como que a gente usa essas avaliações para uma continuidade do meu trabalho, né? Para uma criação de indicador, para uma análise desses indicadores do que eu estou desenvolvendo com os meus alunos. Então é importante que a gente consiga entender isso, tá? Os resultados do SAEB, eles principalmente vão estar
relacionados a oferecer esse subsídio para a elaboração das políticas públicas, né, identificar os problemas e desigualdades da educação. A gente está falando de uma avaliação em nível nacional, né? Não tem como, a gente sabe, né, por conta de verba, de mesmo organização das secretarias, que tem estado que vai melhor que outros, né? Então, também a gente consegue identificar como está a gestão desse dinheiro, né? Como que as secretarias estão se desenvolvendo a partir daquilo que está colocado, né? Então, ele vai fornecer essas informações de questões econômicas relacionadas à prova, né? Da ordem social e cultural, do desempenho dos estudantes. A gente tem também o desenvolvimento de pesquisas na área de avaliação educacional, né? E principalmente, eu acho que para a gente que está ali na sala de aula, é visualizar os resultados de um processo de ensino-aprendizagem, né? Para a gente entender, ter um olhar mais holístico para o que está acontecendo na minha sala de aula, né? Expandir essa sala de aula. Quando a gente pega uma avaliação externa, que está sendo colocada para o Brasil inteiro, a gente consegue entender que eu não estou fazendo uma coisa ali sozinho para aquele aluno, só para mim. A gente está fazendo uma coisa ampla, né? E aí acho que é importante a gente entender qual é o nosso lugar nessa amplitude que é a educação brasileira, né? A gente está conseguindo alcançar o que está sendo pedido para aquele aluno naquele período, né? Quando a gente está fazendo uma prova para o Estado, a gente está conseguindo alcançar o que está sendo solicitado para um aluno no Estado inteiro, né? Se a gente está muito abaixo disso, então quer dizer que a gente precisa rever alguma parte desse processo, né? Tem alguma coisa ali que não está batendo. Se a gente trabalha com as habilidades essenciais, a prova é feita em cima das habilidades essenciais, a gente precisa entender como que está sendo trabalhado isso, como que está sendo colocado isso dentro do nosso espaço, tá? Para o Saresp, vai ser quase a mesma coisa, né? A gente tem os subsídios para a própria secretaria, entender como que ela vai fazer as tomadas de decisão, né? Ela vai conseguir fazer uma análise do desempenho dos ciclos, a gente vai conseguir orientar os gestores, né, para esse monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional e principalmente para a gente entender e monitorar os avanços no planejamento dos programas de formação continuada e estabelecer as metas da rede, né? E aí, mais uma vez eu falo, a gente precisa fazer esse alinhamento, né, do resultado que eu tenho no Saresp com o desenvolvimento que eu tenho dentro de sala de aula, né? Como que é a prática de gestão desse professor para aquelas habilidades, né? O trabalho com essas habilidades. Então, a gente precisa discutir isso, porque é fundamental que a gente tenha um bom uso, né, desse espaço dentro de sala de aula, nesse processo de ensino-aprendizagem, né, para entender que, às vezes, as pessoas falam assim, o currículo prende o professor, mas aquilo é o que está sendo pedido para aquele ano série. Né? A gente não está falando que a gente quer menos, a gente quer mais, a gente quer aquilo. E aí, às vezes, nem aquilo a gente consegue trabalhar. Então, a gente precisa discutir muito bem isso, do que são as habilidades essenciais, porque as habilidades essenciais, elas vão estar refletidas no que a gente vai ver nessas avaliações externas, por exemplo, no SAEB. Né? As meninas vão mostrar como se relacionam as habilidades, os descritores do SAEB e as habilidades essenciais. Tá? E aí, vamos entender, a gente fala de SAEB, a gente fala de IDEB, né? SAEB é a prova, IDEB é o quê? Né? Então, o SAEB, ele é um indicador que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Né? Então, o principal levantamento sobre a qualidade do ensino do Brasil é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Tá? Então, o SAEB é um desses indicadores, é uma parte desse indicador.
Então, o cálculo do IDEB, ele é feito a partir do fluxo escolar, então as taxas de aprovação, reprovação, abandono, e essas taxas, esses índices são levantados no censo escolar, e o resultado do desempenho do aluno no SAEB. Então, é a junção dessas taxas de fluxo com o desempenho. Quando a gente tem a junção disso, a gente tem a nota do IDEB, que é o que sai para a gente analisar lá no fim, né? A gente não fica, a gente consegue ver a prova, entender todas as partes que compõem a prova, né? Mas o IDEB, ele tem junto o fluxo para a gente entender esse movimento na escola, né? Então, o IDEB, ele permite que a gente visualize, a partir do equilíbrio entre desempenho e fluxo, o sistema de ensino, né? Se atinge essas metas de qualidade que são definidas pelo Plano de Desenvolvimento de Educação. Agora, qual é a relação do SARESP e do IDESP? Então, lá no federal, a gente tem SAEB e IDEB, SAEB sendo a prova e IDEB sendo o índice. Aqui a gente tem o SARESP sendo a prova e o IDESP sendo o índice, né? Então, da mesma forma que é montado a nota do IDEB, é formado o IDESP, né, que é a partir do fluxo das escolas e do desempenho no SAEB, no SARESP, né? Então, os objetivos de cada escola, eles são traçados levando em consideração o desempenho do aluno no SARESP e o fluxo escolar de cada ciclo da escola, né? Então, as notas são diferentes, né? As metas são diferentes, porque depende do que aquele ciclo consegue atingir e alcançar, né? E desenvolver. Então, é importante que a gente entenda todas essas questões para a gente dar continuidade aqui na discussão. Conversou com vocês, nós temos algumas avaliações externas para identificar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, mostrando um diagnóstico, um mapeamento de onde o estudante está e onde ele precisa chegar. E para nós sabermos onde o estudante precisa chegar, a matriz de referência do SAEB, ela nos apresenta descritores de habilidades esperadas para a formação integral dos nossos estudantes. Essas habilidades, elas são abrangentes, pois elas avaliam o ciclo todo, do 1º ao 5º ano dos anos iniciais, do 6º ao 9º ano dos anos finais e da 1ª série à 3ª série do ensino médio, de modo que será preciso uma ou mais habilidades essenciais do currículo paulista para contemplar toda a aprendizagem do estudante. Isso quer dizer que a matriz do SAEB, ela avalia habilidades estruturantes, ou seja, as habilidades essenciais, como o Fernando já colocou para vocês, aquelas necessárias para que o estudante siga sua trajetória para o ano ou série seguinte. No próximo slide, Fê, por favor. Essa matriz, ela é composta por descritores. E cada descritor está ligado aos conteúdos curriculares e às habilidades mentais dos nossos estudantes, que são usadas como base para a elaboração dos itens das avaliações. Portanto, é necessário relacionar, interligar as habilidades essenciais do currículo paulista com a matriz do SAEB, que trazem habilidades estruturantes do ciclo. No próximo slide, por favor. Mas antes de nós analisarmos e vermos essa interligação entre as habilidades, vamos entender um pouco o que são esses descritores. Eles são elementos que descrevem as habilidades trabalhadas nas avaliações externas. E para entendermos melhor, nós vamos a um exemplo. Prestem atenção no slide, nas cores.
nós temos aqui o descritor número 2 da matriz do SAEB. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vamos analisar primeiramente o verbo que está na cor vermelha. Estabelecer. Esse verbo, ele explicita o processo cognitivo envolvido na habilidade. Já o complemento do verbo, que está em azul, relações entre partes de um texto, explicita o objeto de conhecimento mobilizado na habilidade, ou seja, o conteúdo a ser trabalhado. E em verde, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, explicita o modificador do verbo ou o próprio complemento do verbo, que amplia o contexto ou especifica mais profundamente a aprendizagem esperada do estudante. Portanto, quando nós temos complementos ou modificadores e eles são acrescentados ao verbo, ao que se espera do estudante que ele aprenda, mais específica e complexa se torna a habilidade. Vamos supor que nós tivéssemos só a primeira parte da habilidade, estabelecer relações entre partes de um texto. Essa habilidade ela seria mais ampla, mas quando acrescentou-se complementos, ela foi se especificando, aumentando o nível de complexidade. Pode passar, por favor, Fê? E para que o estudante, então, desenvolva essa habilidade, consolide essa habilidade essencial, nós precisamos entender o que é uma aprendizagem significativa. Primeiro, realizando um diagnóstico com os estudantes, verificando o que eles sabem, o que eles precisam saber. Nós temos que saber qual a nossa intencionalidade pedagógica, o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, para desenvolver essa aprendizagem no estudante. Só depois de nós sabermos o que queremos com essa ou aquela atividade, qual é a nossa intenção, é que nós poderemos agir, ou seja, poderemos criar ações para trabalharmos no desenvolvimento dessas habilidades ainda não consolidadas. Assim, a gente vai impulsionar as aprendizagens dos estudantes. E vamos ver como, então, essa aprendizagem se dá no próximo slide, por favor. Nós temos 3 domínios que possibilitam a aprendizagem dos estudantes: o processo cognitivo, o processo intelectual e o processo afetivo. O cognitivo é aquele relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. O afetivo é aquele relacionado a sentimentos e posturas, que nós já até conversamos na TPC anterior, do socioemocional. Trabalha o desenvolvimento da área emocional e afetiva, que inclui comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores. Já o psicomotor, que é o terceiro processo cognitivo, terceiro domínio cognitivo, é relacionado às habilidades físicas específicas, motoras. É fundamental, então, a compreensão desses domínios no processo de ensino-aprendizagem, para que nós possamos planejar a escolha do conteúdo, dos procedimentos, das atividades, dos recursos disponíveis, das estratégias, também das metodologias a serem adotadas por um determinado período de tempo, até que leve em conta a aprendizagem do aluno. Assim, a gente vai aumentando o grau de complexidade para o aprofundamento desses domínios cognitivos, ou seja, desenvolver atividades com habilidades mais simples às mais complexas,
como nos mostra nesse slide, o instrumento Taxonomia de Bloom, que nós já conversamos com vocês em uma das ETPCs passadas, chamada Taxonomia de Bloom, aplicada no currículo em ação, pelo qual os PCNPs das áreas apresentaram para vocês como se dá esse instrumento dentro do material de apoio da SEDUC. Então, seria importante que quem não conseguiu assistir essa TPC, assista, pois ela nos mostra, ela apresenta a estruturação dos materiais de apoio e, principalmente, como as atividades foram elaboradas para desenvolver esse domínio cognitivo do estudante. Vamos aqui... Lê, Oi? eu acho que é importante a gente deixar para o pessoal que o link para essa TPC a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Sim. Então, quem não conseguiu assistir ou quem quiser ver de novo, veja aqui na descrição do vídeo que a gente coloca o link lá para vocês, tá bom? Obrigada, Fê, pela lembrança. Então, vocês, por favor, quem puder, assista essa TPC, que ela é muito importante para nós compreendermos essa estrutura dos materiais. Mas vamos recordar rapidamente o que é essa taxonomia. Ela desenvolve, como falamos, o processo domínio cognitivo do estudante, tendo uma estrutura em níveis de complexidade crescente, do mais simples até o mais complexo. E o que isso significa? Que para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o estudante ele deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Vamos olhar para a pirâmide da taxonomia no slide. Só após o estudante lembrar um determinado assunto, ou seja, recordar lá no seu conhecimento prévio que já possui, ele poderá desenvolver atividades de compreensão, que é o próximo nível. E após ele compreender, ele passa para o aplicar o conhecimento, como nos mostra a pirâmide. Então, primeiro eu lembro, depois eu compreendo, depois eu aplico, depois eu analiso, avalio e, por fim, eu posso criar. Eu posso ter autonomia, desenvolver o protagonismo. Cada vez que eu amplio esse conhecimento, eu tenho mais protagonismo na minha aprendizagem. É essa a estrutura da taxonomia. Sempre trabalhar atividades com os estudantes da base da pirâmide ao ápice, do mais simples ao mais complexo. Nesse sentido, a taxonomia proposta, ela não é apenas um esquema de classificação, mas ela nos dá uma possibilidade de organização hierárquica da nomenclatura dos processos cognitivos, de acordo sempre com os níveis de complexidade. Pode passar, por favor, Fê? E o que isso significa? Que desenvolvendo as habilidades, estamos apoiando a aprendizagem dos estudantes, e isto refletirá nas avaliações externas, pois as habilidades estruturantes ou essenciais, que significa a mesma coisa, estruturante e essencial, estão articuladas com a matriz de referência do SAEB. Então, quando trabalhamos com o descritor da matriz do SAEB, nós devemos relacioná-lo, como já falamos, com as habilidades essenciais do currículo paulista. E dependendo da defasagem do nosso estudante, nós devemos recorrer às habilidades de suporte para impulsionar essa aprendizagem. Antes de nós fazermos essa relação entre as habilidades, vamos relembrar o que são habilidades essenciais e habilidades de suporte. Vamos fazer um aposto. As habilidades essenciais são aquelas que fundamentam o componente curricular e são necessárias
para o desenvolvimento de habilidades que serão trabalhadas posteriormente, em anos subsequentes. Já as habilidades de suporte são habilidades que vão impulsionar o desenvolvimento da habilidade essencial, permitindo o progresso do aprendizado. Elas podem ser tanto do ano e série corrente, de bimestres anteriores, como os de anos ou séries anteriores. Então, elas podem ser do bimestre, dos bimestres anteriores, naquele mesmo ano que o aluno está matriculado. E também elas podem ser de anos ou séries anteriores. Elas vão impulsionar, ajudar a trabalhar com essas habilidades essenciais. Nós também tivemos uma TPC, que nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, conversando um pouco sobre essas habilidades essenciais e as habilidades de suporte. Então, após esse aposto, vamos voltando aqui a essa relação. Vamos observar o quadro, o slide. Trouxemos um exemplo da articulação entre os materiais de apoio da SEDUC e a matriz do SAEB. Esse exemplo é do 9º ano, dos anos finais. Aqui nós temos a habilidade essencial que consta no currículo paulista, habilidade 03 de língua portuguesa, desenvolvida primeiramente lá nos anos iniciais, de localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Essa habilidade, ela volta a ser trabalhada, a ser desenvolvida nos anos finais, mas ela começa a ser trabalhada lá no primeiro aninho e vai até o 5º ano, por ser estruturante, ou seja, essencial. Ela é uma habilidade base para que o estudante consiga desenvolver outras habilidades, ou até mesmo essa, mas com um nível de complexidade maior, que nos remete lá na taxonomia. Por ela ser essencial, estruturante, a prova do SAEB avalia o estudante nessa habilidade que nós estamos conversando, tendo como descritor, na prova do SAEB, localizar informação explícita em um texto, como vemos à direita do quadro. E assim funciona com todas as outras habilidades avaliadas na prova do SAEB. Aqui nós estamos dando um exemplo. No próximo slide, nós temos um outro exemplo, mas agora do ensino médio, fazendo a mesma articulação, o mesmo alinhamento. Nós temos a habilidade essencial de língua portuguesa, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos, da 3ª série do ensino médio, uma habilidade essencial. E a prova do SAEB avalia o descritor 15, que também trabalha a mesma habilidade, estabelece relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. O que podemos concluir que é fundamental nós desenvolvermos as habilidades essenciais com os nossos estudantes, pois além de serem diagnosticadas nas avaliações externas, elas são necessárias para que o estudante consiga seguir sua trajetória escolar. Vamos para o próximo slide, por favor. Agora nós vamos ver um exemplo prático de como se dá o alinhamento entre os materiais de apoio e as avaliações do SAEB. Aqui nós temos um recorte do material Aprender Sempre, de língua portuguesa, volume 3, página 35, mostrando as habilidades de suporte, as habilidades essenciais, as atividades do currículo em ação, indicando também o volume, as páginas, as sequências de atividades que contemplam e desenvolvem as habilidades solicitadas nas provas do SAEB, que nós acabamos de ver. O descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, e o descritor 4, que nós vamos ver também inserir uma informação implícita em um texto.
Portanto, além do aprender sempre do ano em que o estudante encontra-se matriculado, o próprio material da SEDUC já apresenta as habilidades de suporte de anos anteriores, que desenvolve as habilidades essenciais. E, por consequência, essas habilidades também são avaliadas nas provas do SAEB. Então, todo o material de apoio desenvolve essas habilidades estruturantes necessárias para que o estudante se desenvolva integralmente. No próximo slide, nós temos a própria atividade. Aqui, mostraremos como as duas habilidades que conversamos do 9º ano dos anos finais, como elas são avaliadas na prova do SAEB. Relembrando, nós vamos ver o descritor 1, localizar informação explícita, e o D4, que é de inferir informação implícita. Então, para exemplificar, na prática, nós trouxemos uma questão da prova do SAEB, retirada do caderno avaliativo de 2009. Então, nós vamos ler o poema abaixo para responder duas questões, uma que vai cobrar o D1 e a outra que vai cobrar o D2. O título do poema é Pássaro em Vertical. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro. Seco, penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco. Surdo, norte, sul. O autor desse poema é Libério Neves. Então, vamos para as questões no próximo slide, por favor. A primeira questão, ela avalia o D1, o descritor 1, de localizar informação explícita em um texto. Então, questão 1. Qual é o assunto do texto? Letra A, um pássaro em voo que leva um tiro e cai em direção ao chão. Letra B, um pássaro que cantava o dia todo. Letra C, um pássaro que sonhava com a liberdade. E letra D, a queda de um pássaro que não sabia voar. Então, nós percebemos aqui que a informação ela é explícita. Então, a letra A é a correta. Um pássaro em voo que leva um tiro e cai em direção ao chão. Nessa questão, a informação ela está explícita, porque basta uma leitura atenta feita pelo estudante que ele consegue responder. Ele precisa ler atentamente. A resposta está clara. Já a questão 2 avalia o descritor 4, de inferir uma informação implícita em um texto. Então, questão 2. De que maneira a forma global do poema se relaciona com o título Pássaro em Vertical? Letra A. A disposição das palavras no texto tem relação com o sentido produzido. Letra B. As palavras norte e sul não foram escritas verticalmente no poema. Letra C. O fato de que o pássaro possui penas e ou plumas fofas e leves. Letra D. O termo vertical pode ser associado ao voo do pássaro. Então, aqui, nós percebemos que o estudante precisava deduzir que a posição do poema representa o sentido todo, sendo possível retirar a informação do formato em que o texto foi construído. Você consegue voltar um, Fê, por favor, só para a gente analisar? Isso. Então, ele foi construído, isso é inferir a informação implícita. Era uma leitura imagética. Então, ele precisava, a informação está implícita nessa forma de leitura, na leitura imagética. Pode passar, Fê, por favor? O outro? Não, ainda nesse, por favor. Então, nesse sentido, nós podemos perceber o quão é importante conhecermos o material, entrelaçarmos os materiais,
para que nós possamos desenvolver as habilidades essenciais que são a base para que o estudante siga em frente com sua aprendizagem e que são avaliadas para que um diagnóstico seja feito de como anda a educação básica no Brasil. No próximo slide, vocês verão também exemplos de matemática com a Edneide. Eu passo a palavra, Edi. Grata, Nê. Dando continuidade, apresentamos agora um quadro com a relação de habilidades essenciais, estruturantes, do currículo paulista e de descritores da habilidade do SAEB, do componente curricular de matemática. Como já foi comentado, a matriz do SAEB avalia as habilidades estruturantes, aquelas necessárias para que o estudante siga sua trajetória para o ano ou série seguinte. Nela encontramos descritores de habilidades esperadas para a formação integral do estudante. Elas são bem abrangentes. É comum identificarmos a necessidade de mais de uma habilidade essencial do currículo paulista para que atenda à matriz de habilidades do SAEB. Nesse quadro, na coluna do lado esquerdo, nós temos as habilidades do currículo paulista, as habilidades essenciais, e dependendo do momento, ela é habilidade de suporte. A gente observa aqui que ela é para o 9º ano e ela tem habilidades do 7º, do 8º, do 9º propriamente e do 8º novamente. Lembrando que isso aqui é só um recorte, são muito mais habilidades. Quando a gente fala das habilidades dos descritores do SAEB, são 37 de matemática e acaba na habilidades do currículo paulista sendo até mais, porque temos mais desdobramentos. Mas nos atendo a esse exemplo que está aqui na tela, então nós temos as habilidades essenciais do nosso currículo e do outro lado, do lado direito, aos descritores. Observem que o descritor D29, ele tem, só nessa relação que nós fizemos, 2 habilidades para compor, para dar conta da necessidade do descritor do SAEB, que é o D29. Então, como o Nelise já falou bastante com vocês, essa importância de a gente ver o movimento de que existe um percurso formativo e como a taxonomia de Bloom. Primeiro, uma base bem estruturada, do lembrar, do compreender, para que as outras etapas, elas fluam. Então, quando nós temos várias habilidades em que a gente tem como um grande desafio nas nossas turmas, com os alunos, é importante a gente firmar uma atenção nas básicas, porque a partir dela a gente vai atender e conseguir atingir mais alunos, nas nossas turmas. Bom, nesse quadro, nós temos a habilidade do lado direito, a 13, eu estou falando só o finalzinho da habilidade, e a 17, e as duas, elas foram trabalhadas, só como lembrança, na AP do segundo bimestre, tá? Que a gente teve agora do CAED. Próximo, por favor. Bom, nós temos aqui também um exemplo do 3º ano. No 3º ano, nós também temos as habilidades essenciais, que são, uma é do 9º, a outra, as duas por acaso aqui são do 9º, mas também acontece um pouco, porque se trata da 3ª série do ensino médio, do inverso. Também momentos em que uma habilidade do currículo paulista consegue atender 2 do SAEB. Mas isso porque nós estamos falando de uma habilidade da 3ª série do ensino médio. Então, as habilidades que a gente precisa, que é possível fazer um entrelaçamento, e essa que nós apresentamos aqui, tanto de português e matemática, deixa bem claro que a gente consegue fazer em todas as habilidades do currículo. Próximo, por favor. Aqui nós temos um exemplo do alinhamento entre as atividades do material de apoio, da SEDUC, e a avaliação do SAEB. Bom, esse é um recorte do caderno Aprender Sempre, volume 3, página 121. Quando nós estávamos procurando, era importante a gente achar essas articulações. A gente sabe que às vezes o material é lento de abrir, mas é muito importante fazer essa leitura
como Nelise comentou, de outros ATPCs que nós fizemos, que a gente fez essa leitura mais aprofundada do material, uma vez do currículo em ação e a outra do Aprender Sempre, tá? Então, nós temos aqui, do 9º ano, matemática, a sequência de atividade 1, aí ele fala qual é o objeto de conhecimento e as habilidades que estão essenciais ou de suporte estruturante que estão presentes. Tratando-se de 9º ano, eu tenho aqui a habilidade que é considerada de suporte, que é a EF07, né? Não vou conseguir ler para vocês, está bem pequenininho, mas EF07, e depois a outra que é a EF08. Então, uma é do 7º ano, a outra é do 8º ano. Na outra coluna, a articulação do material. Então, estamos falando de material da SEDUC. Muitas vezes a gente abre e está falando aqui do Currículo em Ação ou do São Paulo Fala Escola. E nesse caso aqui, ele está falando do próprio Aprender Sempre, apontando onde você vai encontrar mais trabalhos para poder rever e aprofundar os conhecimentos das habilidades essenciais. Todas elas com possibilidade de alinhamento com as habilidades do CAED, né, dos descritores do CAED. Lembrando que o material Aprender Sempre orienta que, após a aplicação de uma sequência de atividade, o professor trabalhe também o material Currículo em Ação. As habilidades da sequência de atividades podem ser aprofundadas nas atividades propostas nos diversos volumes dos anos série, como podemos observar nesse recorte, né? Ele está trazendo só do Aprender Sempre, mas o que Nelise trouxe também fala de outros materiais. Próximo, por favor. Agora, trouxemos de exemplo uma questão do SAEB 2009, do 9º ano. Notamos nesse exemplo a relação do descritor e da habilidade essencial do 8º ano. Então, temos o SAEB, o descritor D29, que é resolver problemas que envolvam variações proporcional, direta ou inversamente entre grandezas, e a habilidade essencial, que ela é do 8º ano, que é a EF08MA13, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Então, a questão do SAEB, de 2009, tinha a seguinte consigna. Em uma indústria automotiva, 220 carros de um mesmo modelo são produzidos em 36 dias. Usando esta proporção, em quantos dias esta indústria produzirá 880 carros iguais a esse? Então, nós estamos falando sobre grandeza diretamente proporcionais, para poder fazer esse cálculo, e isso no 9º ano. Nós temos um exemplo também na terceira série do ensino médio. Próximo, por favor. Temos aqui também um exemplo da terceira série do ensino médio. Temos o descritor 15 do SAEB, que é resolver problemas que envolvam variações proporcionais, direta ou inversamente, entre grandezas. E a habilidade essencial, que ela é uma habilidade do 9º, caiu na avaliação do 9º ano do SAEB para a terceira série do ensino médio, mas ela é uma habilidade essencial no nosso currículo paulista para o 9º ano, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão entre partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Vejam que na habilidade nossa do currículo paulista, ela é muito mais específica, e a do SAEB, como já foi falado aqui, ela é mais ampla. Então, quando nós olhamos essas duas habilidades, ainda assim é possível fazer o alinhamento. E aí nós temos, em relação à questão que nós apresentamos do 9º ano, né? Nós temos aqui, olha como tem poucas diferenças, só mais dados para poder o estudante trabalhar o conhecimento. Uma decoradora de festa utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões.
Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões do mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo do cilindro. Esta decoradora precisa encher 105 desses balões para uma festa de aniversário. Quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões desta festa? E aí nós temos aqui as opções, as alternativas de A a D, a E, perdão. O que acontece de diferença em relação ao que nós vimos no 9º ano? Ela passa mais dados e ela pede um refinamento maior da escolha. Então, continua com a mesma base de resolução de problemas de variações proporcionais, inversamente, ou diretamente ou inversamente, de uma grandeza, porém com mais dados. Isso é muito importante, porque a gente vai dar uma continuidade ali na parte de níveis de proficiência, e vai ficar um pouco mais claro a gente entender isso. Então, o aluno está mais preparado para responder uma questão deste nível. Então, sendo ela uma questão da 3ª série do ensino médio, a expectativa é que ela não seja uma questão difícil, impossível de se resolver. Próximo slide. Bom, agora nós temos aqui a escala de proficiência, né, do SAEB. O mesmo descritor de uma habilidade pode ser trabalhado em vários níveis. Isso nós conseguimos ver nos exemplos de português e de matemática. As escalas de proficiência permitem identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes a partir do resultado da aplicação do SAEB. Elas oferecem uma visualização sobre as habilidades demonstradas pelos estudantes a partir de parâmetros estabelecidos para cada item, como o Fernando comentou, desses parâmetros e aí essas avaliações, conforme o grau, o nível, você coloca em uma determinada escala. Lembrando que para português e matemática do 9º ano, dos anos finais, são 8 níveis. E para a 3ª série do ensino médio de língua portuguesa e matemática, são 9 níveis. Uma informação importante para passar para vocês é que no SAEB não se analisa o nível 0. O 0 seria de nenhuma pontuação até 200. Este nível eles não analisam. Então, ele começa já a partir de 200 ou 225, a depender do componente curricular. Próximo, por favor. Então, nós temos aqui a escala de proficiência de língua portuguesa do 9º ano. Nesse recorte, a gente procurou trazer aqui para vocês uma informação do desempenho do nível 1 e do nível 8, que é o último nível. Ele já faz a seguinte colocação: além das habilidades anteriores citadas, os estudantes provavelmente são capazes de. Então, no nível 1, de língua portuguesa 9º ano, eles são capazes de reconhecer expressões características da linguagem científica, jornalística, etc., e a relação entre expressão e seu referente em reportagem e artigos de opinião. Inferir o efeito do sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagem. Isso, o nível 1 do 9º ano, língua portuguesa. O nível 8, que é o nível mais alto, vai até 375 em português, ele fala, localizar ideia principal em manual, reportagem, artigos e teses. Identificar os elementos da narrativa de conto e crônica. Diferenciar fato de opinião e opiniões diferentes em artigos e notícias. Inferir o sentido da palavra em poemas. Isso no 9º ano. Próximo, por favor.
Na terceira série do ensino médio, escala de proficiência de português, também dividido em 8 níveis, só que o menor nível é 250, o maior é 450. O menor 250 diz: identificar elementos da narrativa em histórias em quadrinho. Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos. Reconhecer a relação de causa e consequência em lendas. Inferir o sentido da palavra em letras de música e reportagem. Já no nível 3, ele informa: reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos em artigos e letras de música. Esta é a ampliação prevista aqui da escala de proficiência do SAEB para a terceira série do ensino médio língua portuguesa. O próximo é o de matemática, 9º ano, e ele tem a graduação de 9 níveis, sendo o primeiro a partir de 200, o segundo até, e o 8º nível 400, isso para o 9º ano. Então, eu tenho no nível 1, lá em matemática vem separado os eixos, como era falado, nesse material ainda fala de eixos. Número e operações, álgebra e função. Então, ele diz, no nível 1, reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais representados na forma decimal. Vou falar só do eixo números. No nível 8, ele diz também no números e operações e álgebras. Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica de primeiro grau com coeficiente racional representada na forma decimal. Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição, subtração e potenciação entre números racionais representados na forma decimal. Então, o que nós percebemos aqui é uma ampliação, e nós temos esse movimento também no Saresp, tínhamos, né, quando nós tínhamos a matriz que era entregue para nós. Por que eu só estou fazendo essa lembrança? Também trabalhava com a ideia de níveis. A diferença da escala de proficiência era numérica e, lógico, descritor para habilidade, mas as informações são as mesmas. O próximo, por favor. Bom, pessoal, agora nós temos um exemplo da escala de proficiência da terceira série do ensino médio de matemática. Também são 9 níveis, e como nós estamos olhando números e operações, o eixo número e operações, aqui o nível 1, ele só tem tratamento da informação, então a gente vai basear pelo nível 2, que é números e operações, tá? Então, ele vai de 225 até 450, onde no nível 2, que é o nível que começa a trabalhar os números e operações, nós temos reconhecer o zero de uma função dada graficamente, determinar o valor de uma função afim, dada sua lei de formação. Temos também determinar resultados utilizando o conceito de progressão aritmética. Quando nós vamos para o nível 9, que é o nível tem um desempenho até 450, o que se espera dos alunos? Resolver o gráfico de uma função exponencial do tipo fx igual a 10 elevado a 10, reconhecer o resultado de uma função exponencial dada a expressão algébrica de sua função inversa de seu gráfico, e temos também determinar a expressão algébrica correspondente de uma função exponencial a partir de dados fornecidos em textos ou gráficos. Então, é importante a gente observar
a complexidade, como que os descritores vão ficando cada vez mais complexos, mas numa escala onde essa avaliação ajuda muito a gente a ver as necessidades dos nossos alunos, as potencialidades e as necessidades que a gente precisa trabalhar. Ok? Próximo. Pessoal, agora sistematizando o trabalho que nós desenvolvemos hoje com vocês. Nós falamos das diferenças das avaliações externas, SAEB e SARESP, a apresentação dos objetivos e a importância do SAEB, a assimilação do instrumento taxonomia de Bloom como um facilitador para o planejamento do processo de ensino e aprendizagem, e realizamos alinhamentos das habilidades da matriz de referência do SAEB com as habilidades essenciais contidas no currículo paulista. Obrigado, Edi. Obrigada. A gente sabe que é muita coisa que a gente está discutindo aqui, né? A gente precisa apresentar tudo isso para vocês, para a gente poder aprofundar essa discussão, né? Principalmente das escalas de proficiência, né? As escalas de proficiência, essa análise que a gente faz das escalas de proficiência, ela precisa ser muito bem detalhada, né? E a gente vai conseguir entender as relações entre as habilidades essenciais, né? As habilidades estruturantes, que é como o SAEB chama, e o trabalho que a gente desenvolve na sala de aula, a partir dessas análises que a gente possa fazer da escala de proficiência. Então, a gente está discutindo isso com vocês agora, não é porque vamos parar tudo e vamos prestar atenção no SAEB. Não, a gente está discutindo com vocês agora para dizer que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo nas escolas é o trabalho que é solicitado nas avaliações externas, né? Então, tudo isso está casado, né? A gente não tem que se preocupar, a gente não tem que parar tudo para prestar atenção no SAEB. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, né? Garantir a consolidação das habilidades essenciais, garantir que a aprendizagem nesse ciclo, né, esteja sendo desenvolvida a contento do que a Secretaria orienta, né, saber que os materiais que estão disponibilizados para a gente fazem a discussão dessas situações, né? Então, quando a gente fala, mas vocês só falam de habilidades essenciais, vocês só falam do currículo, é porque a gente sabe que o que está sendo solicitado está baseado nisso, né? Então, a gente fala, olha, preste atenção, trabalhe com currículo, olha o aprender sempre aí, porque é o material que vai amarrar o trabalho de vocês, né? Então, se um aluno sair da escola X e para Y, ele vai continuar aprendendo do mesmo jeito, porque o que está sendo na escola X é o mesmo que está dando na escola Y, né? É óbvio que tem a diferença aí do professor, tem um professor que trabalha de um jeito, trabalha do outro, mas a gente sabe que os conteúdos vão ser os mesmos. Então é muito importante que a gente garanta essa aprendizagem para o nosso estudante, tá bom? Então, a gente pretende continuar essa discussão do SAEB, discutir mais aprofundadamente as escalas de proficiência, mas a gente sabe que tem muito assunto por vir aí, tá bom? É isso, gente. A gente agradece muito a participação de vocês, agradece o pessoal que está dando feedback. Lembrando, aqui embaixo a gente vai deixar os materiais que a gente cita aqui na apresentação e a gente vai colocar uma avaliação para que vocês falem um pouco do que vocês perceberam dessa formação, né, quais são as necessidades que vocês têm em relação a essa discussão, tá bom? Então, até uma próxima, a gente vai se falando. Até mais. Se precisar do núcleo, a gente está aqui. Tchau.